Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Dorsacata e eu sou médico otorrinolaringologista. E aquela tal cerinha, você sabe para que serve? Será que é só uma sujeirinha? Então, dentro do canal auditivo há glândulas sebáceas que produzem uma secreção viscosa de pH ácido, a popular cerinha de ouvido ou cerume, que ao contrário do que muitos pensam, não é uma sujeira, e sim um mecanismo de proteção do nosso ouvido. Essa substância não deve ser retirada a não ser que esteja uma quantidade maior do que o normal, pois este cerume tem o intuito de proteger os nossos ouvidos de micro-organismos que causam infecções e outros fatores que podem afetar a nossa orelha, bem como a nossa audição, pois ele tem uma ação bactericida, evitando otites externas, fungicidas, evitando assim otites por fungos, e é um ótimo mecanismo de barreira, ou seja, evita que impurezas do ar, insetos ou outras coisas possam entrar dentro do nosso ouvido. E além do mais, como ela é oleosa, é um ótimo hidratante para o canal do ouvido, evitando assim que o conduto auditivo resseque e forme aquelas casquinhas parecidas com cascas de cabelo por volta da orelha. Então, não há necessidade de limpar os ouvidos com qualquer outro instrumento. E também, o próprio organismo se encarrega de eliminar o excesso de cerume, jogando-o para fora do canal. Ou seja, normalmente, o ouvido mesmo faz a sua autolimpeza. A remoção desse cerume deixa o ouvido vulnerável e com maior chance de desenvolver infecções como a otite. Quanto mais se retira o cerume do ouvido, mais as glândulas sebáceas o produzem, e tanto a falta como o seu excesso podem causar doenças ou infecções. Então, como se pode fazer a limpeza do ouvido? Bom, limpar externamente os ouvidos é suficiente para remover a cera que já foi eliminada pelo nosso organismo. Então, após o banho, com o uso da toalha, limpe apenas até onde o seu dedo alcançar, com a própria toalha de banho ou com uma gaze, e evite colocar qualquer tipo de objeto dentro do conduto. Clipes, chaves, cotonete, raminhos, grama, palito de dente, fósforo, sugadores, fogo. Se ainda assim ficar incomodado com excesso de cera, procure um otorrino para realizar uma limpeza adequada. E o tal excesso de produção de cera, isso existe? Sim, isso pode acontecer. Em algumas pessoas, as glândulas sebáceas podem produzir cera em quantidade maior do que a necessária. Em casos assim, o correto é procurar o seu otorrino para fazer a remoção de modo adequado desse excesso de cera do conduto da orelha externa. Essa remoção, quando feita por mãos não especializadas, podem ser perigosas, pois inserir objetos no canal auditivo pode, assim como quando usamos as hastes flexíveis, um exemplo são os famosos cotonetes, acaba por empurrar novamente para dentro do ouvido aquele cerume que o organismo já havia eliminado, além de aumentar infinitamente alguns riscos de, por exemplo, perfuração de tímpano, ocasionar coceiras no ouvido, tanto pela retirada do excesso de cera, quanto pela manipulação inadequada, aumentar a predisposição a infecções, lesionar a pele do conduto auditivo, que pode gerar sangramentos, dor e otite externa aguda, prejudicar a sua audição. Então, para isso, sempre procure um otorrino. E quando devemos procurar um médico otorrino para fazer uma limpeza mais profunda? Bom, a cera deve ser apenas removida quando estiver bloqueando o canal auditivo, dando sintomas como dificuldade de audição, sensação de ouvido tampado e, em pessoas mais susceptíveis, até tontura. Bom, mas então, como é feita a limpeza no consultório? O otorrino pode fazer a limpeza por irrigação, ou seja, lavagem de ouvido, através de instrumentação com algumas pinças, ou pode realizar a aspiração, a depender do motivo da limpeza. Para finalizar, então, tanto cerume em excesso ou corpos estranhos podem ser removidos e devem ser feitos por um otorrino, porque o procedimento, se não for feito de maneira adequada, pode apresentar todos aqueles probleminhas que comentei há pouco. Então, não use cotonete, mantenha o seu ouvido saudável.